Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O ônibus escolar parou bruscamente em frente aos portões da Ridgeville High School, um estabelecimento excessivamente limpo. Silêncio demais. Excessivamente autoconfiante. Os estudantes desceram rindo, com bolsas de grife a tiracolo e relógios brilhantes nos pulsos. Todos se conheciam. Vinham dos mesmos bairros, das mesmas famílias poderosas. Ali a hierarquia não era explicada, era sentida. Então o último passageiro desembarcou. Ela era mais baixa que a maioria. Seu andar era calmo, quase controlado demais para uma adolescente. Usava um moletom cinza liso, calça jeans simples e o cabelo preto estava preso firmemente, como se não quisesse deixar nada escapar, nem bagunça, nem emoção. O nome dela era Naomi Carter. Ninguém ainda sabia por que ela havia sido transferida no meio do ano. Ninguém sabia de onde ela realmente vinha. E o mais importante, ninguém sabia o que ela estava escondendo. Naomi parou por um instante em frente ao portão. Respirou fundo. Não por medo, por hábito. Porque de onde ela vinha, eles aprenderam uma regra simples. Respirar fundo antes de agir pode salvar uma vida. Dentro do prédio, os olhares começaram a se voltar para ela. Quem é? Outra bolsa de estudos? Ela não vai durar 2 semanas aqui. Naomi conseguia ouvir tudo. Ela havia aprendido a ouvir tudo, sem nunca reagir. Seu olhar percorreu os corredores reluzentes, passando pelas câmeras de segurança, pelos cartazes que promoviam o respeito e a igualdade. Ela quase sorriu. Essas palavras decorativas nunca a protegeram, nem antes nem agora. Essa escola secundária parecia um terreno neutro. Mas ela reconheceu os sinais. As risadas eram muito altas. Os olhos que avaliam. Ombros que bloqueiam a passagem involuntariamente. No final do corredor, 4 garotos dominavam o espaço como se fosse deles. Os outros alunos instintivamente davam passagem a eles. Tyler Blake. Herdeiro rico. Capitão do time de esportes. Charmoso por fora, predador por dentro. Ao lado dele estão Logan, Marcus e Evan. Suas sombras. Seus executores. O olhar de Tyler fixou-se em Naomi. Ele a examinou lentamente. Não por curiosidade. Com posse de bola. Novo, ele disse simplesmente. Naomi sentiu aquele olhar como uma pressão na nuca. Seus punhos se fecharam. E relaxaram imediatamente. Não. Não aqui. Agora não. Ela havia prometido. Prometido a uma mulher cuja voz ainda ecoava em sua mente. Se você usar o que eu lhe ensinei sem absoluta necessidade, você perderá muito mais do que esta luta. Naomi baixou ligeiramente os olhos e continuou seu caminho. Em sua mochila, entre um caderno de matemática e um livro de história, havia um objeto comum, tiras de tecido desgastado. Ninguém poderia imaginar que eles haviam sido usados para imobilizar pulsos deslocados, para estancar o sangue, para sobreviver. Os reis do corredor trocaram um sorriso. Para eles ela era apenas mais uma garota quieta, um alvo fácil, um brinquedo temporário. Eles acabavam de cometer seu primeiro erro, porque Naomi Carter não tinha medo. Ela simplesmente havia aprendido algo muito mais perigoso. Dedo indicador apontando para a direita como esperar. No primeiro dia foi quase sutil. Um livro didático que foi extraviado. Uma cadeira que estava ocupada pouco antes de ela chegar. Um riso abafado enquanto ela passava. Naomi Carter não reage. Ela sempre se sentava no mesmo lugar, no fundo da sala, costas eretas, olhar sereno. Suas anotações eram impecáveis, precisas. Precisas demais para uma aluna que diziam estar perdida. Ela nunca fala, sussurrou uma garota atrás dela. Ela está fingindo de morta, respondeu outro. Naomi conseguia ouvir. Sempre. Durante a aula de história, o professor Ardin o chamou sem aviso prévio. Senhorita Carter, a senhora acaba de chegar. Conte-nos sobre a Revolução Americana. Sorrisos surgiram. Uma armadilha clássica. Naomi ergueu os olhos lentamente. Sua voz era calma e controlada. Uma luta pelo poder mascarada por um discurso de liberdade, onde os excluídos pagaram o preço mais alto. Um silêncio pesado se instalou. O professor piscou. Essa é uma resposta incomum. Tyler Blake se virou para ela, demonstrando interesse desta vez. No momento da pausa, a armadilha se fechou. No corredor, Naomi sentiu um esbarrão no ombro de alguém. Sua bolsa caiu. Folhas se espalharam pelo chão. E ops! Tyler estava sorrindo. Você deve ter cuidado, novata. Logan esmagou uma folha com o pé. Você não pertence a este lugar. Naomi agachou-se lentamente. Pegou cada folha, uma por uma. Suas mãos mal tremiam, não de medo, mas de esforço.
esforço para não reagir. Lá dentro, as imagens começavam a despertar. Gritos, ordens básicas, treinamento implacável. Controle sua respiração. Ignore a dor. Espere pelo erro. Ela se levantou sem dizer uma palavra. Isso surpreendeu. Os tiranos prosperam com base em reações. O silêncio os frustra. Você tem algum problema de audição? Lança Marcos. Ou orgulho? Naomi finalmente ergueu o olhar. Só por um segundo. O suficiente para Tyler pressentir algo estranho. Sem medo. Sem raiva. Cálculo. Solte, Tyler disse depois de um instante. Não vale a pena. Mas ele estava mentindo. Naquela noite no vestiário, Logan encontrou o armário de Naomi aberto. A mochila dela estava lá dentro, vazia. Suas tiras de tecido haviam desaparecido. Naomi ficou olhando para dentro do armário por um longo tempo. Ela respirou fundo. Eles acabavam de cruzar uma fronteira invisível, um limite que ela nunca havia autorizado. E no silêncio do corredor deserto, ela murmurou quase para si mesma. Outro erro. A partir daquele dia, tudo mudou. Essas não eram mais meras provocações. Foi uma estratégia. Naomi percebeu que os bancos ao seu redor no refeitório estavam se esvaziando. As conversas cessavam quando ela se aproximava. Alguém começou a dizer que ela era violenta, instável, perigosa, irônico. Disseram-me para não falar com você. Murmurou uma garota, envergonhada, evitando seu olhar. Naomi assentiu com a cabeça. Ela conhecia aquela técnica. Isole o alvo antes de atirar nele. Nos corredores, Tyler não a tocou mais. Ele sorriu, demasiado educadamente. Está tudo bem, Carter? Ele perguntou, em voz alta o suficiente para que os professores ouvissem. E quando ela não respondia, ele se inclinava para os amigos. Viu? Eu te disse. Ela tem um problema. Os professores começaram a vigiá-la. Uma retardada? Naomi. Um sussurro? Naomi. Um incidente? Sempre a Naomi. Ela encarou a situação com naturalidade. Todas as noites, sozinha no pequeno quarto que dividia com a tia, Naomi treinava. Em silêncio. Lentamente. Com precisão. Não para atacar. Para evitar perder o controle. Seu corpo se lembrava melhor do que sua mente. Os gestos retornavam naturalmente. Naturalmente demais. Então veio a mensagem. Um pedaço de papel caiu na mochila dele durante a aula de educação física. Se você quer recuperar o que lhe pertence, venha para a academia. Hoje à noite às 19 horas. Sozinho. Naomi permanece imóvel. Ela sabia. Ela sabia que não era uma brincadeira. Ela sabia que não se tratava apenas de mais um ato de intimidação. Foi um teste. A noite caiu sobre a Rijeva High. As luzes se apagaram uma a uma. O ginásio permaneceu tenuemente iluminado e imenso, oco. Naomi entra. As portas se fecharam atrás dela. Você é pontual, Tyler disse das arquibancadas. Estavam todos lá. Logan trancou a porta. Marcos riu nervosamente. Evan já estava filmando com o celular. Veja bem, Carter. Tyler retomou a descida lentamente. Só queremos nos divertir. Mas você tem um temperamento ruim. Naomi olhou em volta. Os passeios. Os ângulos. Distâncias. Suas tiras de tecido foram colocadas no centro do campo. Devolva-os para mim, disse ela calmamente. Tyler caiu na gargalhada. Ou o quê? Naomi fechou os olhos por um segundo. Não rezar. Deixar algo ir. Quando ela os reabriu, sua voz mudou. Então não me force. E pela primeira vez, os tiranos pressentiram que a presa poderia não ser o que parecia. O silêncio no ginásio era denso demais. Tudo que se ouvia era o zumbido das luzes de neon e o leve eco dos passos de Tyler no piso de parquete. Pare de bancar a durona. Logan zombou. Você está sozinho. Naomi não respondeu. Ela observou as posições deles. 4 contra 1. Nenhum deles sabia lutar. Eles contavam com os números. Com medo. O mesmo erro novamente. Marcos aproximou-se primeiro, confiante demais. Estendeu a mão para segurar o braço dela. Naomi se mudou. Não rápido. Na medida certa. Seu pulso torceu, seu centro de gravidade caiu, e com um estalo seco, Marcos desabou no chão, gritando, com o braço travado em um ângulo impossível. O que é? Naomi não esperou o fim da frase. Logan atacou. Má escolha. Ela avançou em vez de recuar, desferindo golpes curtos e precisos, joelho, plexo solar, garganta. Logan caiu de joelhos ofegante, incapaz de compreender o que acabará de acontecer. Evan deixou cair o celular. E ela é louca. Naomi se virou para ele. Fonte, ela disse simplesmente. Ele hesitou por um segundo a mais do que o necessário. Ela tirou uma das tiras de tecido.
O tecido enrolou em seu pulso, puxou e o desequilibrou. Evan caiu pesadamente, o celular deslizou pelo chão, filmando o teto. Só restou Tyler. O sorriso havia desaparecido. Quem é você? Ele murmurou. Naomi juntou calmamente as tiras. E enrolou-as nas mãos. Um gesto antigo. Repetido milhares de vezes. A garota que você deveria ter ignorado. Tyler deu um passo para trás. Você acha que ganhou? Eu vou falar com você. Naomi parou a 1 metro dele. Então ouça com atenção. Ela apontou para Marcus, que ainda estava no chão. A fratura dele é leve. Então Logan. Ele sofreu uma lesão respiratória leve. Então Evan. E ele, um vídeo que vai te destruir se vazar. Ela olhou diretamente nos olhos de Tyler. E você? Você viverá com medo de me encontrar em todos os corredores. Ela se virou. As portas se abriram atrás dela. O vigia noturno estava chegando, alertado por um alarme silencioso que ela havia acionado ao entrar. Naomi partiu sem olhar para trás. No ginásio, os reis do salão não passavam agora de meninos aterrorizados. E pela primeira vez em suas vidas, eles entendiam como era ser impotente. Na manhã seguinte, a Rijeva High School já não era a mesma. Os boatos se espalham mais rápido do que os alunos pelos corredores. 3 meninos estavam ausentes. Um ginásio fechado. Um vídeo foi misteriosamente apagado, exceto por uma cópia salva no servidor de segurança. Naomi entrou como de costume. Silencioso. Calma. Mas algo havia mudado. Os olhares já não eram de escárnio. Eles foram cautelosos. Na sala da diretora, Naomi estava sentada ereta, com as mãos apoiadas nos joelhos. Ao lado dela, sua tia, Angela Carter, mantinha uma expressão fechada. Em frente a eles estavam 2 policiais. E uma mulher com um uniforme discreto, sem nenhuma insígnia visível. Mademoiselle Carter, disse o diretor, você pode explicar o que aconteceu ontem à noite? Naomi olhou para a mulher de uniforme. Ela assentiu levemente com a cabeça. Eles me atraíram. Me mantiveram em cativeiro. Me ameaçaram. Respondeu Naomi. Neutralizei uma ameaça. Nada mais. Um silêncio pesado se instalou. Em seguida, a mulher colocou um cartão sobre a mesa. Departamento de Defesa, Programa de Proteção à Juventude. Naomi Carter não é uma estudante comum, ela declarou calmamente. Ela é uma sobrevivente. Treinada após perder os pais em uma zona de conflito. O diretor empalideceu. Você quer dizer que ela sabe exatamente o que está fazendo? A mulher interrompeu. E que ela se conteve. Os vídeos de vigilância foram analisados. Tudo estava claro. Os reis do corredor foram permanentemente excluídos. Suas famílias poderosas não puderam fazer nada. Provas demais. Testemunhas demais. Vergonha demais. Algumas semanas depois, Naomi caminhava pelo mesmo corredor onde tudo havia começado. Tyler passou por ela acompanhado por um agente de liberdade condicional. Ele baixou os olhos. Naomi não sorri. Ela não sentiu nada. À noite, no terraço do prédio, sua tia lhe ofereceu uma bebida quente. Você se arrepende disso? Naomi olhou para o céu. Não, ela respondeu. Aprendi alguma coisa. O que? Que eu não preciso mais desaparecer para sobreviver. Ela apertou as tiras de tecido uma última vez. Em seguida, ele os guardou no fundo de uma gaveta. Porque os verdadeiros lutadores não buscam a violência. Mas quando você os pressiona demais, eles sempre terminam a luta.